ver uma partida entre Bob Fischer e Paul Benko. Essa partida foi jogada no Campeonato Americano de 63, que terminou em 64, atravessou a virada do ano, e o campeonato foi vencido por Bob Fischer com incrível marca de 11 vitórias em 11 partidas. Ele fez 100%. Então, nesse torneio, nós temos várias partidas extraordinárias para a nossa coleção e uma delas é essa que vamos ver. Fischer jogou E4, Paul Benko jogou G6. Até aqui está caracterizando a defesa moderna. Também pode haver transposição para a Pirque. A Pirque é com o cavalo em F6, depois de jogar D6. Mas daqui pode transpor também para uma dragão acelerada. Vamos ver como seguiu. D4, bispo G7, cavalo C3, D6. Ainda estamos no campo da moderna. Muitas vezes é jogado com A6, retardando o desenvolvimento do cavalo de G8. Esse é o detalhe que diferencia a moderna da Pirque. F4 era a preferência do Fischer, o sistema austríaco, chamado também ataque austríaco, que pode ser empregado tanto contra a Pirque, quanto contra a moderna. Aqui com cavalo F6, Paul Benko já leva para uma posição normal da Pirque e brancas jogando o ataque austríaco. Existem algumas linhas mais precipitadas com E5, mas o Fischer jogou o mais tradicional com cavalo F3, depois de roque, bispo D3. Nesse momento, mais especificamente, existem as variantes com avanço, mas fica um pouco explosivo aqui o centro e as pretas têm contrajogo suficiente, a base de C5, minando o centro. Então, o Fischer vai fazer um desenvolvimento mais conservador. Existe a possibilidade de bispo E3 também, mas aqui vamos ver como ele seguiu. Bispo D3. E aqui seguiu bispo G4. O Benko jogou bispo G4. Um dos melhores lances nessa posição é jogar cavalo A6 com a ideia de C5. Vamos supor que depois de roque, C5. Se bispo captura em A6, para em seguida tomar em C5, as pretas jogam intermediário, C toma D4, já atacando o cavalo. Duas peças atacadas, a posição excelente para as pretas. Virou um tipo de uma dragão com várias vantagens. As brancas não fizeram roque grande, não tem perspectiva de ataque na ala do rei, aquele ataque muito forte do sistema iugoslavo, que é com roque grande e avanço de peões, principalmente o peão H, para abrir a coluna H. Então essa aqui é uma posição muito boa para as pretas. Vamos ver. Outra possibilidade depois de C5 seria D5, e aí temos uma posição do tipo Benoni. Então essa é a tabia da posição do cavalo A6, mas o que o Benko jogou foi bispo G4. O jogador Paul Benko foi o mesmo de onde veio o nome Gambito Benko, que é um desenvolvimento do Gambito Volga. Também tem esse nome Gambito Volga, até mais apropriado, é o nome original, mas o Benko que ele fez foi pegar o antigo Gambito Volga e jogar bastante, desenvolver, trazer algumas ideias. Então essa é a principal contribuição do nome Benko. Ele também jogava o lance G3 de brancas, o lance número 1 G3, e nessa partida ele jogou G6. Então são posições de fianqueto muito familiares ao repertório de Paul Benko. Bispo G4 não foi o melhor lance, já vimos que cavalo A6 era o melhor. Aqui H3, interrogando o bispo, vai voltar, vai capturar, o bispo resolveu capturar. Dama toma F3, cavalo C6. Tem uma pressão aqui em D4, Fischer já toma providências, com bispo E3, depois de E5. Aqui uma decisão muito importante. Em geral, a tendência é de se tomar de F para abrir a coluna F, mas aqui não ia resolver muita coisa não. Se F
toma E5, D toma E5, depois de D5, cavalo D4, dama F2, C6. Esse lance seria muito bom. Mas o que o Fischer fez, que foi excelente, depois de E5, ele capturou o de D. Ele não quer mais que esse peão esteja em D4 nem em D5, para dar a ruptura de C6. Depois de D toma E5, F5. Então aqui ele já tem uma possibilidade bem agressiva aqui na ala do rei, com G4, G5, e continuar avançando. E depois de peão toma, aqui é preciso tomar cuidado. Tomar de peão não seria muito bom, porque poderia seguir um contra-ataque com E4. Depois de cavalo E4, cavalo E5, as pretas têm um jogo excelente. Mas o Fischer, depois de G toma F5, capturou de dama. Dama toma peão. Depois de cavalo D4, ele volta para F2. E aqui a posição está bem rígida. Ele tem um par de bispos, o bispo de D3, por enquanto é uma peça bem defensiva, reforçando bem o ponto E4. Está agindo na casa F5 e também defendendo C2. Cavalo E8, a manobra de Benko é jogar em D6 para apoiar o lance F5 e também uma possível expansão na ala da dama com B5. E aqui uma decisão estratégica. Fischer poderia jogar com um plano de roque grande, avançar peões. Ele preferiu aqui o roque pequeno, então ele já está, de certa forma, renunciando ao avanço de peões, mas depois de cavalo D6, ele tem outra maneira de evitar o F5. É um profilático, porque depois de F5 seguiria bispo H6, depois de dama F6, bispo toma G7, troca as damas, captura, cavalo de 6, F5, torre de A, E1. Veja que posição excelente para o final. O Fischer tem um bispo, ele gostava muito de entrar uma vantagem de bispo contra cavalo em finais. Aqui, se reduzir um pouco o material, o bispo vai continuar presente. E aqui tem um peão isolado, vai ser problema aí no final. Então, posição excelente. Esse cavalo também tem uma casa muito boa em E4. Então, grande vantagem das brancas. Caso as pretas jogassem F5 depois de dama G3, mas jogaram rei H8. Bom, aqui, como continuar? A visão do Fischer era, ele enxergava longe e dá a impressão de ser fácil. Ele jogava com muita iniciativa, muita objetividade. Então aqui ele faz uma manobra. Muitos jogadores aqui poderiam, por exemplo, dobrar torres na coluna, mas ele vem com a manobra precisa. Dama G4, seguiu C6, dama H5. Porque agora ele tem uma ação em H7, com a dama pressionando, e o bispo está atacando através de um raio-x, através do peão de E4. Então, podemos já ver um tema surgindo aqui de bispo toma D4, toma D4 e o peão avança. Então, vamos ver como o Fischer vai implementar esse plano. Dama E8, um lance muito engenhoso, um lance de defesa. Vamos ver o que seguiu. Bispo D4, toma D4. Parece que ficou tudo fácil aqui para se jogar E5, ameaçando mate. E aparentemente não tem defesa, mas depois de F5, o cavalo estava atacado, mas com F5, a dama de H5 é atacada e se troca, não vai poder tomar o cavalo, porque o cavalo retoma a dama. E agora está atacando o cavalo de C3, está caindo o peão de E5. Seria fantástico para as pretas. Então, dama E8 resolveria o problema. Mas vamos ver aqui um pouco um lance que poderia ser melhor. É tirar logo o cavalo, sendo ameaçado ali, né? Ou então apoiar com o peão de C5. Nessa posição, apoiar com o peão para que não seja necessário tomar de peão de E, que vai liberar a diagonal do bispo. Mas vamos ver o que seguiu. Depois de dama E8, bispo toma D4, toma D4,
A defesa das pretas é baseada em F5. Então o que o Fischer fez? Evitou fisicamente o avanço do peão. Colocou aqui como se fosse uma pedra obstruindo aqui a passagem. Sacrificou uma torre. O que aconteceria se bispo toma F6? E5, e agora o mate não tem defesa. Então não pode ser capturada essa torre. Brilhante lance. E depois de rei G8, aí o Fischer avançou, ameaçando o mate. Depois de H6, cavalo E2, continua sem poder capturar. Esse bispo toma F6, segue. Dama toma H6 e o mate é inevitável. Aqui depois de cavalo E2, vamos imaginar, por exemplo, cavalo B5. Seguiria dama F5 com mate inevitável em H7. Então uma partida muito curta, partida que terminou em 21 lances, cavalo E2, então praticamente uma miniatura. Se colocarmos a classificação da miniatura com o limite de 25 lances, então pode ser classificada como uma miniatura. Mas um modelo de ataque ao rei. Vamos voltar aqui nesse momento, cavalo D6, aqui foi um ponto muito importante, aliás até um pouquinho antes, que no momento que ele rocou, porque aqui é uma questão de planos. Ele poderia fazer um roque grande, com a ideia de avançar G4, H4, poderia ser até mais lento, mas o Fischer sempre com uma objetividade, uma iniciativa muito grande, e com ataques mesmo à base de roque pequeno, mas ele viu que tinha a possibilidade de um ataque de peças aqui. A manobra dama G3, dama G4, dama H5, colocando a dama numa posição excelente para o ataque e sempre com essa ameaça de capturar. E as pretas teriam que ter tomado providência, tirar esse cavalo ou apoiar com o peão de C. Então a partida acabou acontecendo de uma maneira aqui perfeita. Dama G3, dama G4, C6, dama H5. Então aqui era o momento de tirar o cavalo, já que a ameaça de bispo D4 é muito forte. A defesa de Poubenco foi até engenhosa, porque temos aquela variante que seria uma imprecisão muito grande do Fischer, seria um erro, e levaria toda a vantagem por água abaixo. Mas o Fischer sempre atento também na parte tática, jogou torre F6. Então esse é o diagrama que devemos lembrar dessa partida, é o diagrama marcante dessa posição. Aparece também em muitos exercícios de combinações, brancas jogam e ganham, então é o tema da obstrução. Obstruir, depois a liberação de espaço aqui. Então uma partida extraordinária do ex-campeão mundial, Bob Fischer.